pesquisa, pela pós-graduação, pela graduação, pela extensão e pela inclusão e pela internacionalização, é que seja tão difícil de visualizar. Os dados que eu vou colocar, eles são, nessa primeira parte, eles são dados puramente do IB, ou seja, do Instituto de Biociências, por um motivo óbvio, que é onde eu tenho mais facilidade de obter os dados e saber os fenômenos, e eles são de dois bancos de dados diferentes. O primeiro se relaciona ao banco de dados da FAPESP, então é um aspecto de internacionalização relacionado com a ida das pessoas da universidade, especialmente do Instituto de Biociências, para fora do país, por meio dos financiamentos específicos de internacionalização da FAPESP. Esse banco de dados, ele envolve os dados de 2012 a 2026 completos, ou seja, tanto para todas as saídas, o uso dessas linhas de financiamento de internacionalização dos alunos e dos docentes e dos funcionários técnico-administrativos que porventura participem dos projetos, e aqui eu coloquei eles organizados por país. Se a gente for olhar, e aqui estão todos os que tiveram durante esse período de 15 anos, contando 12 e 16, talvez 14 anos e meio, né? E eu coloquei eles separados por grandes regiões, macro-regiões. Então, se a gente olhar a linha azulzinho claro, basicamente a gente consegue ver que o nosso grande envio de pesquisadores ou de alunos, ele está centrado no nosso envio para talvez um único lugar, talvez como país. E como centroide para dois, né, que é o conjunto de países europeus e os Estados Unidos e o Canadá. Então, essa é uma marca que talvez alguém possa olhar e falar assim, mas é óbvio que isso acontece, a gente vive no mundo da pesquisa e, portanto, é esperado que isso aconteça. O ano passado, quando a gente esteve no Anime, a gente estava discutindo essa questão com as pessoas da França, da Bulgária, de outros países, e a resposta foi, mas na França a gente manda muita gente para a Alemanha. Tudo bem, mas aí a gente vai ver a segunda parte, que é da onde as pessoas que estão na França são, e algumas são da Alemanha, ou seja, a conversão de idas e vindas, ela é simétrica nessa relação. Mas se a gente for olhar, esse não é um perfil, e eu coloquei duas coisas, aqui é o perfil ano a ano, as cores estão meio ruins, especialmente essas duas, né, para separar a Europa e os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um número em geral maior, mas se a gente olhar a separação por macro-região dos envios de pessoas do Instituto, eles são basicamente da América do Norte e da Europa, né? Se a gente olhar a América Latina, a Ásia, eu coloquei a Austrália em separado da Ásia, para a gente ter um número um pouco maior, África e Japão, a gente vê que, na verdade, basicamente o que a gente tem com macro-regiões são o envio para a América do Norte, especialmente para os Estados Unidos, e para a Europa. Então, aqui embaixo ano a ano e ali o sintetizado. Se a gente for ver, esses olhares, eles permitem que a gente enxergue várias coisas. Por exemplo, aqui eu separei o envio entre homens e mulheres ao longo dos anos, então não está por país nem por macro-região, mas só para a gente ver que olhar para esses dados informam muitas coisas. O vale aqui 2020-2021 é obviamente a pandemia, né? Então você tem um perfil pré-pandêmico e um pós-pandêmico. Aparentemente no pré-pandêmico você tem um perfil de envio muito maior de homens do que de mulheres. E o IB é um lugar interessante, porque no IB metade dos docentes exatamente, se não é exatamente a diferença de um ou dois, ou seja, a gente tem em torno de 100 e alguns docentes, 110 talvez, e a gente tem metade de homens e metade de mulheres, então qualquer viés aqui de representação é um viés de representação efetivo. E quando a gente vai olhar uma perspectiva de compreensão da relação, ou seja, uma fotografia que a gente pode fazer ao separar isso por regiões, macro-regiões, é a gente olhar como é que se dá a relação que medeia isso do ponto de vista comunicacional, ou seja, linguístico. Se a gente for ver, ao invés de fazer o gráfico de relação por países ou por macro-regiões, a gente vê que há um perfil muito específico, especialmente para a biologia, mas isso não é muito diferente se eu fizer para a universidade como um todo, do envio de pessoas para países falantes de inglês, em segundo lugar, mas muito atrás de espanhol, quase próximo ali de francês e alemão, e esse é o perfil do nosso envio.
Ou seja, quando a gente pensa na universidade, ou pelo menos no instituto, usando o instituto como referência da universidade, a nossa relação de envio de pessoas para o exterior, ele é basicamente um envio de países falantes de inglês, exatamente porque as maiores relações estão envolvendo os Estados Unidos, e a Inglaterra, o Canadá e países desse tipo. Mas como é que a gente pode colocar isso em outra perspectiva? Se eu for agora olhar, não o perfil de envio das pessoas do Instituto para fora do país, mas o recebimento dessas pessoas, e para isso eu usei um outro banco de dados também do IB, que é a origem dos pós-graduandos, a gente vai ver uma coisa completamente diferente. Então, se lá a gente tinha como perfil linguístico o padrão básico de que o envio é mediado pelo inglês, o recebimento é mediado quase exclusivamente pelo espanhol. Isso, novamente, pode parecer uma questão óbvia, você fala, é óbvio que isso tem, mas isso primeiro quebra aquela ruptura do exemplo que eu estava falando quando a gente conversou com as pessoas da França, que falavam que mandavam para a Alemanha, mas que na Alemanha enviavam para a França. Aqui a gente tem um outro perfil, né? Ou seja, o nosso arranjo, a nossa forma de interação numa coisa que passa, e agora não só pela pesquisa, mas também pela pós-graduação, ou seja, aquela ideia da transversalidade, ou seja, que não pega só um aspecto da universidade, mas pega mais de um deles, que é aqui a pós-graduação e lá a pesquisa, que estariam separados, pelo menos a princípio, no organograma estariam separados, a gente vê que há uma discrepância muito grande entre os perfis específicos de envio e os perfis específicos de retorno. Obviamente, se eu fizer o mesmo gráfico olhando para os países, a consequência é óbvia. Ou seja, o grande recebimento de pessoas no IB foram de colombianos, na pós-graduação, de argentinos, peruanos. Quando a gente vai para a Europa, você vê que o primeiro país europeu é a Espanha, depois Chile, Costa Rica, a Itália e a França. Ou seja, a ideia da caracterização linguística, ela parece ser mais do que só uma caracterização de alguma coisa meio óbvia, mas ela em si, a forma como está estabelecida a relação de vínculo via tanto a pós-graduação quanto a pesquisa dentro da universidade, olhando para o IB como uma referência, de algum aspecto que é mediado pela língua. Ou seja, quando a gente vai olhar, e esse não está aqui o dado, mas quando a gente vai olhar também para a universidade como um todo, cerca de 77% de todo recebimento de alunos na nossa pós-graduação são basicamente falantes de espanhol e português. Ou seja, nossos vínculos na Europa são com a Espanha e com Portugal, e isso obviamente tem uma questão, que é a relação linguística, ou seja, as pessoas não vêm para cá, para o Brasil, por um desafio linguístico quase intransponível, que a gente vai poder discutir daqui a pouco como é que a gente pode olhar para isso. Então, se a gente for fazer um mapa da nossa relação de recebimento, esse seria o perfil, né? Então, basicamente, os países da América Latina são os países que têm a maior relação de envio de pós-graduandos para cá, enquanto se a gente olhar para o envio, as cores escuras que estão no mapa de calor aí vão exatamente para o outro lado, ou seja, para a Europa e para os Estados Unidos. Só para a gente olhar de novo e poder comparar, a relação é brutalmente diferente, né? Então a gente olha lá, daquele número 169 dos envios totais, que são 400 e pouco nessa lista, são para os Estados Unidos, 43 para a Inglaterra, e por isso o viés linguístico tão forte. Mas como interpretar esse fenômeno? E eu queria trazer essa ideia do viés de confirmação. A ideia desse viés de confirmação, que acho que está por trás de quando a gente explica isso para as pessoas, a pessoa fala assim, mas é óbvio que isso vai acontecer, é um pouco a gente olhar para a realidade e achar que a questão que está estabelecida na realidade é o melhor fato ou a melhor forma de realizar aquele efeito. Talvez o viés de sobrevivência, esse viés de confirmação, esse viés de sobrevivência, ele é aquilo que está por trás, talvez, dessa ideia de meritocracia que a gente fala, ou seja, é só olhar para dentro da sociedade e ver onde estão as pessoas mais ricas e aí você necessariamente vai estar olhando onde estão as melhores pessoas. Esquecendo que, na verdade,
a produção daquela relação, nesse caso de desigualdade, ela é a própria geradora do produto final, e não tem nada a ver com outro aspecto que não seja esse próprio. Talvez o exemplo mais caricato, quando a gente vai falar isso em estatística, é a gente usar o caso do Abraham Wald, que quando foi analisar provavelmente vocês conhecem essa história, mas quando ele foi analisar a forma como ele foi chamado durante a Segunda Guerra para fazer uma análise de onde deveria se fazer os maiores investimentos de blindagem dos aviões. Então ele tinha lá um perfil estatístico da identificação de onde os aviões que chegavam tinham tomado os tiros, e ele olhou para aquilo e as pessoas estavam preocupadas em falar de alguma maneira como é que seria blindar essas partes que tinham sido muito alvejadas. E a primeira coisa que ele olhou falou assim, não, a gente precisa blindar as partes que não estão alvejadas. Porque, no final, a gente está olhando para os aviões que retornaram, né? Ou seja, se a gente quiser tratar do problema, a gente teria que olhar para os aviões que foram abatidos, que não estão aqui, porque os que foram abatidos não voltaram. E são exatamente aquelas posições prováveis onde a gente teria que blindar, ou seja, o lugar onde não há nenhum tiro nos aviões que voltou é o lugar que a gente tem que blindar, porque provavelmente esses são os lugares que derrubaram os aviões. E eu usei esses dois exemplos da meritocracia e esse, porque, de certa forma, a gente olhar para a forma como estão estabelecidas as relações de graduação, de pós, de internacionalização, de pesquisa, como eu coloquei naqueles gráficos de relação entre os países e as línguas, de certa forma, olhar para aquilo e achar que dentro daquilo há uma solução que precisa ser aprimorada e não algo que deva ser pensado diferente, é a chave para que a gente não consiga mudar. E talvez a grande abordagem que dentro do Bolínguas a gente costuma pensar é o oposto, ou seja, como é que a gente pode mudar essa relação? Porque a consequência macro dessas duas coisas, que a gente tinha falado antes, é isso, né? Ou seja, de certa forma, quando a gente olha para a relação de idas e vindas de pessoas dentro da Universidade de São Paulo, ou seja, com esse padrão de a gente receber as pessoas da América Latina como base e enviar nossas pessoas para Estados Unidos, Canadá e para a Europa, além de Austrália e Japão, ela representa muito mais, olhando conjuntamente, não isoladamente, mas olhando conjuntamente, ela representa muito mais um aspecto disforme das relações do que propriamente algo que deveria ser aprimorado. Ou seja, se no primeiro momento, quando a gente olha para dentro da forma como a gente recebe as pessoas, talvez o vídeo fale assim, o que falta são cursos de inglês aqui. Porque daí, se a gente tivesse inglês, os cursos sendo dados em inglês, a gente poderia agora receber as pessoas. O que não deixa de ser verdade. Não quer dizer que aconteceria, porque há muito mais do que só a língua que impede as pessoas de virem aqui da Europa ou dos Estados Unidos. Da mesma maneira, se a gente pensar, assim, a gente precisa aprimorar nosso envio, então basicamente a gente tem que treinar o inglês. Ou seja, dentro desse viés de confirmação, esse viés de sobrevivência, no caso específico do exemplo, a gente pode, talvez, jogar fora a noção da riqueza e do valor estratégico que as línguas podem ter dentro da universidade, pensando que o momento do que a gente tem é muito mais um fato final e desejável do que uma condição momentânea que a gente vive e talvez deva transformar. Então, acho que pensar nesse aspecto da política linguística é conseguir atravessar essa linha do que a gente tem estabelecido atualmente para que a gente consiga produzir algo novo. E nesse sentido é que as diversidades são fundamentais dentro da universidade para pensar os benefícios para além de uma relação que, de certa forma, é uma relação viciada. Ou seja, a pergunta seria como é que a gente pode fazer com que esse outro caminho seja produzido. E nesse sentido, talvez mais do que só a gente pensar como é que a gente poderia atrair os nossos alunos, seria como é que a gente pode enviar pessoas para a América Latina. Como é que a gente pode caminhar na direção oposta para que a gente consiga produzir o diferente. E há um valor estratégico fundamental nisso, porque a universidade, da forma passiva que ela se coloca, e a Universidade de São Paulo é, de fato, uma das melhores universidades do mundo, ela se coloca dentro de um sistema que ela participa de maneira periférica. E talvez a grande maneira de inverter isso seja a gente pensar nesse aspecto da centralidade das línguas para poder construir essas estratégias que vão permitir que a gente esteja presente de outra maneira.
E, nesse sentido, como agir nesse panorama? Então, como é que a gente poderia pensar ações dentro desse panorama? Eu fiz aqui um resumo de um documento que a gente produziu, então é um documento que foi entregue dos anos de conhecimento. Ele parte de um princípio fundante, que é a afirmação da identidade da própria universidade se dará pela consolidação de suas identidades singulares, que estão em processo de construção, ou seja, que de alguma forma, quando a gente for pensar nisso, a gente tem que pensar nas nossas identidades singulares para que a gente consiga produzir isso, mais do que a gente deve se conformar às identidades externas para conseguir fazer. E, nesse sentido, a gente tem algumas proposições frente a alguns desafios identificados. Então, esses são alguns. Então, quando a gente pensa na ideia de como pode se dar esses efeitos dos desafios, que é o que a gente vai ter que tentar abordar como ação, a gente tem os desafios inerentes da língua, que estão presentes no acompanhamento de aulas. E esse desafio, ele se coloca de várias maneiras, porque ele não só se coloca frente à necessidade do estrangeiro que vai vir ao Brasil e tem que conseguir entender as aulas, mas ele também se desenvolve na ideia de como é que a gente vai fazer para ter, por exemplo, a inclusão e o pertencimento indígena dentro da universidade. Como é que a gente vai fazer com que a validade do sistema de cotas possa se estabelecer finalmente como um arranjo duradouro e produtivo dentro da universidade? Da mesma maneira, como é que a gente vai permitir que haja os desafios de participação plena, que talvez seja a coisa mais bonita que a Fernanda colocou, ou seja, qual o desafio de participação plena dentro desse tipo de instituição? Como é que a gente vai garantir esses efeitos, já que esse é um desafio? E como é que a gente vai conseguir ter marcadores de produção que sejam possíveis de estar alinhados com isso? Ou seja, como é que a gente vai pensar nesses indicadores que permitirão que, frente às ações, a gente consiga avaliar os efeitos dados pelo que a gente almeja colocar. Então, na prática, se aqueles são os grandes ideias dos desafios, na prática a gente tem uma série de desafios locais, ou seja, a falta de reconhecimento tanto de línguas indígenas quanto de língua de sinais e línguas faladas por estudantes internacionais. Além, talvez, do que eu não coloquei aqui, eu tentei fazer um resumo do documento, que é a própria ideia, o desafio do português, ou seja, nesse momento que a universidade se abre para outras perspectivas fora do vestibular da FUVEST, ou seja, tanto pelo SISU quanto o ingresso de cotas, dentro da FUVEST, mas dentro da FUVEST de ampla concorrência, a gente precisa pensar numa forma de inclusão linguística do próprio português, ou seja, como é que a gente vai estabelecer esse vínculo possível do próprio português. Um outro óbvio que eu falo até vergonhoso, mas a falta de sites acessíveis. Então, a gente reclama da falta de disciplinas dadas em inglês, mas a gente mal tem sites que são acessíveis amplamente. E amplamente, às vezes, significa até para o português, né? Ou seja, a gente tem sites que funcionam muito mal. A gente tem uma falta de espaços de reconhecimento linguístico, que na verdade merece uma menção, a ideia dos corners que tem na UCANI, que é uma ideia muito interessante, mas que deveria ser ampliada. Os corners, para quem não conhece, são as iniciativas específicas de certos vieses linguísticos culturais que tratam de abordagens específicas. Pode ser desde uma apresentação, pode ser um dia de conversa, pode ser vivências específicas que a gente recebe no nosso dia. A ideia do suporte linguístico aos funcionários técnico-administrativos, um dos desafios que a gente tem, que é esse que está sendo tratado, o Marcos até mencionou da ideia do curso de inglês voltado para os funcionários, que é uma ideia importante, porque parte fundamental da nossa comunicação é feita pelas secretarias que precisam desse suporte. Também há uma questão importante quando a gente pensa na outra relação, que é o fato de a gente ter essas pessoas no Brasil, dentro do Brasil, os nossos alunos internacionais, e a nossa variedade linguística, inclusive interna, é um fator de riqueza que a gente pouco explora, ou seja, a gente não dá o valor necessário para isso. A falta de suporte linguístico, que varia tanto para os parceiros internacionais, como o suporte linguístico para as pessoas surdas que têm um problema grave de comunicação interna. E isso tudo acaba
caindo numa ideia essencial, que é o que a gente queria trazer nisso, que é a ideia da falta de um programa transversal institucionalizado na USP. Ou seja, parte dos problemas do que a gente tem aqui, ela está associada, a gente tem uma estrutura muito robusta, muito funcional e muito eficiente, baseada em parâmetros específicos. Então a gente tem pró-reitorias muito bem estabelecidas de pós-graduação, de graduação, de pesquisa e assim por diante, mas a gente tem uma baixa transversalidade das ações, ou seja, uma ação que é transversal na pós-graduação, na graduação, na pesquisa, na extensão, na internacionalização, como é, por exemplo, a questão linguística, ela tem uma baixa permeabilidade. E um dos grandes desafios é como a gente construir essa transversalidade das ações. E, portanto, a gente pensou numa série de ações para isso, ou seja, tanto a criação do Observatório das Línguas, quanto programas sistemáticos de práticas de português e de sensibilização para a diversidade linguística, um acolhimento linguístico, programas de valorização linguística, comunicação e sinalização plurilíngue, inclusive, que é um dos desafios que a Fernanda colocou, ou seja, como é que a gente consegue fazer, consegue estruturar isso na universidade. E o que parece para a gente é que isso envolve a criação de um programa transversal institucionalizado na USP, ou seja, como é que a gente vai fazer isso acontecer dentro da universidade. Então, eu queria voltar só à ideia inicial que eu coloquei lá, né? Que esse princípio fundante talvez deva ser aquilo que guia a gente na hora de pensar sobre isso, inclusive nesse nosso 5º seminário, que é a ideia de que a afirmação da identidade da própria universidade se dará pela consolidação de suas identidades singulares que estão em processo de constituição. Ou seja, talvez, agora sendo mais propositivo e chegando ao fim aqui da apresentação, o que a gente talvez tenha que pensar é como é que a gente vai conseguir dar conta de construir essa identidade da USP, seguindo a ideia de que você tem uma multiplicidade de identidades singulares dentro da universidade que estão em processo de construção. E como é que a gente vai conseguir, dentro desse desafio de múltiplos fatores, dar um passo para caminhar na solução dessa questão. Muito obrigado, essa é a minha apresentação. E eu vou querer só, daqui a pouco, voltar, porque eu preciso fazer uma outra coisa, que é a gente combinar como é que a gente vai fazer isso dentro, especialmente dos GTs, que tem amanhã às 10h30. É isso. Então, de maneira propositiva agora, para o nosso 5º seminário, o que a gente vai ter é, na manhã de amanhã às 10h30, a gente tem a reunião dos GTs, que vão ser base para discussão e produção do documento final. Essa é uma questão importante, eu não sei quantos de vocês são a primeira vez nos seminários. Os seminários têm como uma ferramenta poderosa de ação a ideia de constituir esses grupos de trabalho, onde a gente pode articular e estruturar as ideias que são diversas entre a gente e pensar em maneiras de construir um caminho onde isso possa atuar e possa definir para onde a gente vai. Ou seja, eu acho que esse é um ponto fundamental. E aí, para isso, a gente pensou algumas questões sobre isso. Então, os grupos serão formados na terça às 10h30. A gente propõe que a leitura do documento final dos grupos de trabalho seja em português e em libras na quarta-feira. Então, só para voltar aqui, né? Então, na quarta-feira, a gente faça o encerramento da leitura, nesse último evento do seminário, e que a gente pense em algumas questões norteadoras. Vale a pena colocar agora, mas talvez sim. É verdade, né? Vocês têm questões e antes da gente chegar nessa última parte, ou comentários, ou ideias? Eu digo para os meus alunos sempre, quando eu vou começar a primeira aula do curso, eu falo assim, que eu tenho um problema que você sai falando loucamente, né? E aí você pode ficar falando loucamente por horas. Assim. Se vocês... Pode ser que seja um encaminhamento ruim, né? Eu acho que a partir de questões fica mais fácil a gente focar e não ficar muito viajante. Tá bom. Na verdade é exatamente isso no último slide.
que são as questões norteadoras que a gente pensou. Então, como questões norteadoras, como pensar a inserção do Programa de Desenvolvimento Linguísticos para a USP dentro do organograma, né? Então, como é que a gente pode pensar e como é que isso caberia, e a gente já pode até adiantar alguns desafios que estão presentes nessa pergunta. Essa questão da transversalidade, e é muito interessante a gente ter os pró-reitores aqui, poderia estar a PRIB também, e isso faria super sentido, porque a ação transversal dessas abordagens linguísticas, de pensar uma política linguística, elas são inevitáveis. Então, cada vez que a gente pensa as ações, então uma ação como o PROIAD, ele é simultaneamente alguma coisa que está presente na graduação, porque ele envolve os alunos de graduação, ele também está envolvido diretamente na internacionalização, agora vai estar junto com a formação dos técnicos administrativos, muitas vezes pode estar junto da pós-graduação, ou seja, os pós-graduandos que vêm vão fazer os cursos de português para estrangeiros, para os alunos internacionais. Então essa é uma questão desafiadora, ou seja, como produzir isso. A gente tem alguma proposta, né, de talvez possa ser feito na forma de uma diretoria na PRIP, mas essa é uma das formas que talvez possam ser tratadas de maneira coletiva nos GTs. Outra seria quais são os objetivos, ou seja, que objetivos seriam esses que a gente poderia tratar. A gente falou de muitas coisas e vai falar ainda mais nas próximas mesas, mas a gente poderia pensar um pouco sobre quais objetivos a gente poderia definir para que essa iniciativa do Polínguas institucionalizada pudesse ter. E a última, quais seriam as principais ações e os possíveis programas, ou seja, como é que isso poderia estar na prática, né? Não só quais seriam os objetivos gerais, mas quais os objetivos específicos, como é que na prática a gente pode pensar essas ações, como elas poderiam ser colocadas efetivamente. Eu não sei se tiverem outras sugestões ou se vocês quiserem pensar criticamente sobre essas questões, talvez seja um momento possível. Eu gostaria de perguntar se vocês já pensaram, dentro da TRIC já foi pensado, porque a gente tem informações sobre, a partir do vestibular de 2028 da FUVEST, 6,3% das vagas vão ser destinadas a PCDs. Entre os PCDs, a gente pode ter um aumento significativo de graduandos surdos em cada uma das unidades. A professora acabou de dar um relato da dificuldade que ela tem enquanto docente dentro do seu departamento, dentro da sua faculdade. Agora, a USP precisa começar a pensar na realidade de ter alunos graduandos dentro de cada uma das unidades com deficiência auditiva, que é uma coisa que talvez hoje seja menos, mas pode aumentar significativamente nos próximos anos. A universidade está pensando nisso? Parou para pensar nisso? Essa é a pergunta. Não sei, André e Heloísa, nós tivemos uma reunião na quinta passada com a PRIP. Me parece que seria necessário dizer o que percebemos e a resposta que recebemos, né? Embora seja uma resposta provisória. Você quer? Mas a pergunta é absolutamente fundamental, né? Isso é uma forma de colocar na prática um problema que a gente vai ter, um desafio que a gente vai ter, que vai ter que ser resolvido de alguma maneira muito proximamente. E eu gostaria só de fazer um adendo, assim. Eu tive um relato de uma pessoa surda numa viagem de avião, tá? Então essa pessoa foi perguntada se ela queria comer frango ou carne. E ela não conseguia se comunicar com a aeromoça. Então, tinham viajantes dentro deste avião que falavam inglês, espanhol, francês, italiano, e todos conseguiram falar para uma aeromoça, quer dizer, para uma comissária de bordo, se eles queriam comer peixe ou carne. E esse indivíduo brasileiro não conseguiu falar. Então, dentro desse aspecto, nós estamos falando aqui de internacionalização, bem ou mal, em cada uma das unidades, a gente vai conseguir fazer com que esse pesquisador que venha, com que esse aluno intercambista que venha, seja atendido. Eu sou uma funcionária de CCINT. Agora, se a gente tem aluno graduando surdo e que não tem ninguém